Bom dia! Hoje, dia 4 de fevereiro de 2024. A leitura bíblica que trago hoje se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 14. Lei ou fé? Ó Gálatas, sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado, porque todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo tornou-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo, aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Até aqui a leitura. Texto interessante: lei ou fé? O que você deve seguir? O que te leva para a salvação eterna? Já parou para pensar nisso? As Escrituras Sagradas têm uma parte baseada em leis e outra parte baseada no amor, no Evangelho deixado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus mesmo disse que ele não veio tirar uma única vírgula das leis. Ou seja, as leis de Deus, os 10 mandamentos e todas as leis envolvidas devem ser sim cumpridas por todos os cristãos. Sabemos da grande dificuldade de fazer isso, porque a nossa natureza humana sempre nos leva a pecar de novo e de novo. A nossa natureza humana, se fôssemos ser salvos somente pela lei,
não deixaria que nenhum de nós chegasse às portas do céu. Porque falhamos em todas elas, mais cedo ou mais tarde, por pensamentos, palavras ou ações. Podemos não admitir para nós mesmos, mas se fizermos um exame de consciência pleno, veremos que cumprir as leis de Deus, mesmo para um cristão, é muito difícil. Você tem que ter um autocontrole muito grande, uma gestão da sua sabedoria e inteligência muito elevada. Então, o que faço? Eu tenho que sim olhar e ter fé, que é a fé que vai nos salvar. É a fé que vai nos levar sempre de novo a ir atrás de cumprir as leis deixadas por Deus, crer em Jesus Cristo, na sua vinda, no propósito preparado para Deus, para que nós fôssemos salvos pelo intermédio do seu Filho, que veio a este mundo, viveu entre nós, pregou o evangelho do amor, foi preso, julgado, condenado, crucificado, mas Deus o tirou do fundo da tumba, ressuscitando-o, deixando-o mais 40 dias entre nós e depois o elevou aos céus na frente do povo. Este mesmo Cristo, Jesus Cristo, é aquele através do qual nós, crendo nele, vivendo conforme ele nos ensinou no seu evangelho, poderemos mais facilmente cumprir as leis baseadas no Antigo Testamento, criadas por Deus Pai. É através da nossa fé em Jesus Cristo, crer no amor incondicional de Deus Pai, que nós teremos a tranquilidade para cumprirmos sempre de novo as leis de Deus, falhando sim, recorrendo nas falhas sim, mas pedindo perdão, levantando os olhos para aquele que estava pregado na cruz. Olhe para a cruz de Jesus vazia. Lembre-se que se você crer que Jesus Cristo fez tudo para te dar o direito à salvação, você não precisa temer o final de sua vida. Pense, olhe, cumpra as leis, mas lembre-se, elas só são possíveis de ser cumpridas minimamente por nós cristãos se crermos em Jesus Cristo e termos uma fé fervorosa nas ações preparadas por Ele, por Deus Pai e também pelo Espírito Santo, a Trindade, um só Deus, para que tenhamos a salvação eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Creia em Jesus Cristo é o caminho para a salvação eterna. Ter fé em Jesus Cristo, em nosso Senhor e no Espírito Santo, nos levará a cumprir as leis e assim também ter uma vida correta e digna perante Deus, apesar de falharmos constantemente. Mas temos a certeza de que se pedirmos sinceramente o perdão para Cristo Jesus, para Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, nós teremos sim o perdão dos pecados e estaremos preparados para receber a coroa da vitória na entrada do reino celestial. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós no correr desta terça-feira e nos encontramos novamente
quarta-feira, às 7 horas da manhã, para um novo texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.